Você quer saber por que os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos ficam cada vez mais ricos? No vídeo de hoje eu vou te contar essa história aí e vou te explicar o porquê que isso acontece. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Igor Matheus, sou estudante de economia e sou um jovem apaixonado pelo mercado financeiro. E no vídeo de hoje eu vim falar aqui com vocês um pouco mais sobre esse fenômeno que faz e transforma os ricos cada vez mais ricos e transforma os pobres cada vez mais pobres. Eu não acho que isso aí é algo ligeiramente corriqueiro e que isso aconteça propriamente dito. Porque se a gente olhar um gráfico da pobreza mundial e ver a miséria extrema no mundo, ela vem caindo muito. Antes mesmo da Revolução Industrial, 96% da população mundial vivia em estado de extrema pobreza. Com o advento aí do capitalismo e com o advento da produção em massa, que gera aí, de certa forma, benefícios para todo mundo, a pobreza e a miséria extrema vem caindo no mundo como a gente nunca viu antes. Hoje, alguém de classe média e alguém pobre nos Estados Unidos, por exemplo, já vive melhor do que qualquer rei que já viveu há algum tempo atrás. Hoje, para alguém ser considerado rei dentro do sistema capitalista, eles não precisam ter ali, de certa forma, aquela divindade, aquele poder bélico. Eles precisam ali o que? Servir. Porque quando você ouve ali o chamado rei da torneira, o que isso significa? Significa que o cara, ele é tão bom ali na produção e na distribuição de torneira que ele é considerado e é chamado o rei da torneira. Então ele vende muitas torneiras e aí de certa forma impacta a vida de várias pessoas, várias famílias com o seu produto. Então dessa forma as pessoas aí se tornam reis em algum segmento no sistema capitalista na forma de servir, servindo a população, servindo os consumidores com o melhor produto e serviço. E caso ele não sirva um bom produto e serviço, normalmente ele vai ter que ser substituído aí por um outro competidor. Mas o que acontece no sistema aí que faz com que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre e faz ter essa percepção? Olha só, o rico fica mais rico? Alguns sim. O pobre fica cada vez mais pobre? Alguns sim. Mas há pessoas que ficam, mesmo pobres, sobem a classe social e ficam cada vez mais ricas. Como, por exemplo, você pode falar do Jeff Bezos, por exemplo. Ele veio aí de uma família que não tinha uma condição de classe social muito alta e ele é hoje considerado o homem mais rico do mundo. Ele tem aí um patrimônio avaliado de mais de 187 bilhões de dólares. Ele é o homem mais rico do mundo atualmente e ele não veio de uma família de berço de ouro, por exemplo. Ele saiu de uma condição mais pobre e veio ascender a uma condição mais rica. Mas por quê? Porque ele fez ali, ele criou, ele serviu a sociedade com os seus projetos, com as suas empresas, com a Amazon ali, tem ali de certa forma servido o mundo todo com uma distribuição muito boa de produtos e serviços. Então ele ajudou, ele serviu a população mundial, dessa forma ele conseguiu gerar aí bilhões de dólares para o seu patrimônio pessoal. Igualmente, se você estiver falando aí de alguém que tinha alguns bilhões e veio aí administrando mal seu patrimônio ou repassou esse patrimônio, deu herança a alguns filhos e esses filhos não teve ali uma educação financeira controlada e aí esse patrimônio veio sendo dilapidado com o tempo até o ponto que esse patrimônio veio a zerar ou veio a fazer essa família que era rica anteriormente vinha a se tornar pobre, você não pode falar que os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, porque isso aí não é uma via de regra. Mas o que acontece, o que molda aí alguém ficar rico, o que molda alguém ficar pobre? O que molda isso daí é um planejamento financeiro, é uma educação financeira, é uma visão de longo prazo, é uma preferência temporal dentro de cada uma dessas pessoas. O que acontece com as pessoas pobres? Qual que é a preferência temporal delas? Elas aí possuem aí uma renda X e essa renda aí ela é destinada às despesas, ao consumo das suas necessidades e dos seus desejos. Dessa forma aí, elas consomem essa receita dela, chegam no final do mês sem nada. Isso daí é via de regra. Quem já teve aí a experiência de ser alguém de classe baixa e nasceu numa situação dessa, você já sabe como que é. Porque é exatamente isso que acontece. A gente vai lá, recebe o salário, gasta ali com o que nós tem
de despesas pessoais, despesas básicas, essenciais. Depois a gente vai lá e compra algum desejo que a gente tem naquele mês. Dessa forma, a gente chega no final do mês com algum dinheirinho ali e aí a gente pega e gasta esse dinheirinho também. Dessa forma, a gente consegue chegar todo no final do mês não tendo nada. E o que acontece quando a gente ganha mais dinheiro e acende um pouco aí a classe de vida e a classe social? A gente vai lá e faz o quê? Compra alguns bens ali que vão, de certa forma, ser considerados bens passivos. O que é um bem passivo? Um bem passivo é algum bem que te gera mais despesa. Você pode aprender um pouco mais sobre ativo e passivo com esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, onde ele explica muito bem essa lógica que acontece, que ocorre com as pessoas de classe média e as pessoas de classe baixa quanto aos ricos. Que é o quê? Quando essas pessoas ascendem um pouco a sua classe social, recebem mais dinheiro, o que elas fazem logicamente com esse dinheiro? Elas vão lá e consomem os seus desejos. E o que é os seus desejos? É um carro bom, é uma casa boa, é um celular do ano. Dessa forma, esses bens, esses desejos geram o quê? Mais despesas para ela. Então, a casa, ela não é só a parcela da casa, mas é todas as outras despesas que vêm com uma casa nova. Igualmente, o carro não é só o valor da parcela do carro ou o valor do carro quando você paga ele à vista. É todos os outros custos e encargos para a utilização desse bem que você vai ter quando você comprar esse bem. Então você vai aumentar a sua base de despesas porque comprou um passivo. Igualmente um celular lá, você vai ter que pagar o plano desse celular. Então você vai ter diversas despesas a mais devido a comprar esse bem passivo. E aí você vai precisar, vai demandar o que? De mais receita. E aí, conforme as pessoas vão ganhando mais receitas, elas vão aumentando os seus gastos. Vão aumentando os seus gastos porque elas consomem aí os gastos essenciais, os desejos essenciais e vão consumindo mais passivos. Dessa forma, elas sempre demandam mais dinheiro e falam que não tem dinheiro no final do mês, mesmo aumentando ali seu salário em 10, 20%, mas elas não conseguem ali guardar, fazer sobrar dinheiro no final das contas. Enquanto, pessoal, os ricos, o que eles fazem? O que muda ali no jogo deles? Eles fazem o quê? Eles pegam sua receita, compram ativos, né? Parte da sua renda vai lá destinada a comprar uma parcela de ativos, que são o quê? São bens e obrigações ali e deveres que geram o que? Mais receita para eles. É ali, de certa forma, um negócio que ele não precisa estar junto para o negócio acontecer, uma casa que ele coloca para alugar e gerar receita para ele, uma ação de uma empresa que pague ali alguns dividendos para ele, é um livro que ele fez e que ele escreveu e que ele deixa disponível aí para quem quer consumir aquele livro, vídeo no YouTube, curso online, essas coisas que você faz, você tem um trabalho ali, custo na hora da fabricação, na hora de fazer, de construir aquele bem, e esse bem te gera ali receita ilimitada ao longo do tempo, caso alguém queira consumir esse bem de você. E aí esse bem, esse produto vai te gerar receita ali recorrentemente. Então eles colocam parte da sua receita para a construção e a fabricação desses ativos que vão gerar mais receita para eles. Dessa forma, eles pegam essas receitas aí nova e aí eles vão lá e consomem os passivos. Mas eles consomem os passivos depois de ter ganhado uma receita com ativos. E aí você vai ver o rico comprando um carro, você vai ver o rico comprando uma casa maior, você vai ver o rico comprando ali um celular da hora, um celular do ano. Mas você já viu a classe média correndo à frente dos ricos e comprando e consumindo esses bens e serviços primeiro. Então você vai ver sempre isso ocorrendo. Vai causar o quê? Vai causar que o patrimônio dos ricos ao longo do tempo aumenta e o patrimônio da classe média e dos pobres tendem a diminuir. E ocorre o efeito que da desvalorização dos bens, porque os passivos eles têm, de certa forma, um grande poder de desvalorização. Quando você compra um celular, você comprou um celular há 5 anos atrás, provavelmente o valor desse seu celular já não vale mais quase nada, ou vale muito pouco, muito menos do que você pagou. Igualmente um carro. Então, o que aconteceu aqui? Os bens, os passivos, eles perderam valor conforme o tempo. Então, o patrimônio das pessoas de classe média e classe baixa diminuíram. E o que aconteceu com a renda deles ao longo do tempo? Se a renda deles ficou fixa ou subiu e subiu menos do que a inflação, de certa forma eles perderam dinheiro, eles perderam valor conforme o tempo. O poder de compra do dinheiro deles
vale menos agora. E dessa forma, eles vão precisar de cada vez mais dinheiro para consumir as mesmas coisas. Então, eles vão precisar aí demandar mais, trabalhar mais para consumir as mesmas coisas. Porque ontem você consumia X coisas com 50 reais. Hoje você precisa de mais do que 50 reais para consumir as mesmas coisas. E no futuro, provavelmente, 50 reais não vão ser capazes de consumir o que 50 reais consome hoje. O seu dinheiro perde o poder de compra ao longo do tempo. O real, ele já perdeu valor ao longo do tempo de mais de 600% desde a implementação do plano real. Então, alguém que tinha R$1 milhão no início do plano real, hoje, para ter o mesmo poder de compra, ele precisa ter mais de R$6 milhões. Então você precisa entender que essa desvalorização do dinheiro ocorre e que você precisa ter aí ativos e patrimônio alocado em bens que vão, de certa forma, te proteger contra essa desvalorização. Então, se você não criar ali o hábito de buscar a ter um patrimônio e buscar a se proteger disso, você, com o tempo, vai ficar cada vez mais pobre mesmo e o rico vai ficar cada vez mais rico. Mas o que muda de um para o outro é isso. O rico visa criar aí e construir ativos que vão proteger o patrimônio dele conforme o tempo, vão gerar renda para ele recorrentemente, enquanto o pobre e a classe média visa aí consumir os seus desejos e os seus prazeres momentâneos. Sua preferência temporal é o agora, e aí eles visam destinar a sua renda para bens e produtos que, de certa forma, são mais legais, né? São mais atrativos no curto prazo. Então, o celular do ano, o carro do ano. E aí, isso daí gera o quê? Despesa, gera gastos para eles muito maiores todos os meses. E conforme o tempo, o valor do poder de compra deles vão diminuindo e o valor desses bens que eles compraram anos atrás tendem a diminuir também. Então, busque comprar ativos aí, patrimônio, construir um patrimônio sólido que ao longo do tempo seja aí corrigido com o efeito inflacionário. Vise correr aí de criar passivos muito grandes no curto prazo, caso você não tenha aí uma recorrência de ativos para custear esses passivos, beleza? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí um pouco sobre esse efeito aí que ocorre, que torna aí os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. É o efeito aí da perda do poder de compra, o efeito aí que ocorre de não possuir uma educação financeira adequada. Esse canal aqui tenta ajudar e tenta transmitir o conhecimento para que as pessoas acordem e entendam aí o sistema econômico que elas vivem e aonde que elas estão se metendo quando elas não fazem ali e não utilizam um planejamento estruturado, não visam construir um patrimônio e construir uma base, uma coluna de ativos aí que vão gerar dinheiro, vão gerar valor, vão gerar benefícios ao longo do tempo. Não sacrifique o presente, mas também não deixe o futuro a obra do acaso. Então é dessa forma que você tem que caminhar, tem que manter um equilíbrio entre o presente e o futuro. Dessa forma você tem que caminhar aí para construir um patrimônio e para ter uma vida financeira no futuro mais saudável. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, vídeo novo toda quarta-feira falando sobre finanças e investimentos, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!